Porque o que vai tirar a gente da criminalidade não é a punição, não é a prisão, é a educação. Gente, quantos de nós para ou diminui a quantidade de erros e equívocos que comete depois que começa a estudar a doutrina espírita? Quantos de nós muda o comportamento depois que começa a estudar a doutrina espírita? E não começa porque tem medo do inferno, porque a doutrina espírita não tem inferno. Não começa porque tem medo da morte, porque a doutrina espírita matou a morte. A gente começa a mudar por educação. Quantos de nós deixamos de fumar por causa do processo de educação que foi realizado a partir das décadas de 90? Se passou a educar, se passou a mostrar os males que o cigarro fazia. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente descobre os males que o nosso comportamento equivocado nos traz. Então a gente procura mudar. A gente muda pela educação. Eu não me recordo de nenhum palestrante, de nenhum coordenador de grupo de estudo da nossa casa espírita, eu vou falar pelo Luiz Caridade, dizer: se vocês não fizerem o que está sendo dito aqui agora, ó, sei não, hein? Vocês vão para um bar. Eu nunca ouvi falar isso. Eu sempre ouvi dizer que nós somos regidos por uma lei de ação e reação. A gente faz e a gente responde. Simples assim. Mas no processo educativo, que a doutrina espírita traz para a gente, através dos textos de Kardec, de Leon Denis e de tantos outros, é mostrando para a gente que, se a gente fizer, vai ser melhor para a gente. E aí a gente muda. A gente para de falar mal do coleguinha, a gente para de xingar o coleguinha, a gente para de ameaçar o coleguinha, a gente para de levar o dinheiro do coleguinha para casa, a carteira do coleguinha para casa, a gente passa a falar com o caixa do supermercado, da padaria ou de onde a gente esteja, que o troco está errado, porque a gente descobre que o dono da farmácia é rico, mas o trabalhador não é, e que se a gente fica com aquele troco, quem paga não é o dono da farmácia que vai ter o prejuízo, é o caixa da farmácia que vai ter o prejuízo, né? Porque sai do bolso do caixa. Se o motorista de ônibus errar no troco, vai sair do salário dele, pagar aquela diferença, né? Então, a gente descobre que a gente não deve fazer o outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí a gente passa a agir assim. De que forma? Pela educação. Pela educação. E aí, tem um trecho aqui que Kardec fala assim: dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer de que a cada um seja dado o que lhe é devido. Quando Jesus fala para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele planta na gente a ideia de justiça. E qual é a ideia de justiça? Justiça é o que está dizendo aqui, é dar a cada um o que é seu. Quando nós respondemos por uma conduta ruim que nós praticamos, nós estamos recebendo aquilo que é nosso. Aí os inocentes dizem assim: não sei por que Deus está me castigando. Sabe, ele não está castigando, você sabe, é a justiça que está sendo feita. Então você está reparando aquilo que você violou, você está equilibrando aquilo que você desequilibrou. E aí você diz assim: coloca meu nome na prece, estou cheio de obsessor, afasta esse obsessor de mim. Ué, mas por quê? Teu parceiro, cara, está aí contigo, foi vítima de você, ele agora só está querendo resolver a parte dele, da forma equivocada, mas está querendo resolver a parte dele. Agora estou inocente? Não, vamos trabalhar e vamos rezar pelo coleguinha, né, que a gente ajudou a derrubar.
Isso é justiça. Dar a cada um o que é seu. E como eu falo da divulgação, que eu gosto muito, está aqui, ó, Livro dos Espíritos, né? Como se pode definir justiça? Questão 875. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Justiça é cada um respeitar o direito dos demais. Isso é justiça. Não é difícil. É só a gente se colocar no lugar do outro. E a gente vai entender o que é justiça. Eu gostaria de saber, de sair de casa, perder minha carteira e alguém ficar com os meus boletos para pagar? Lógico que não. Os boletos são meus. Eu quero comigo, né? Mas se alguém acha minha carteira, pega minha carteira, leva para casa e paga meus boletos, não está fazendo nada certo, porque aqueles boletos são meus. Se tiver dinheiro, o dinheiro também é meu. Então cada um tem que ficar com o seu. E não precisa ficar olhando para o lado, não, para achar que está com mais ou que está com menos. Não precisa olhar para o marido, para o irmão, para o pai, para o tio, e dizer assim, meu Deus, olha só, a pessoa está se complicando, está se equivocando. Não, vamos cuidar do que é nosso. Se puder ajudar, ajuda. Mas nós já temos coisa demais da nossa vida para dar conta. Nós temos muita roupa para tirar do homem velho, para vestir o homem novo. Porque isso é o que Kardec diz, que a gente conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas inclinações mais. Então nós temos muitas inclinações mais para vencermos. E essa luta, essa busca de vencer as inclinações mais, é que é dar a Deus o que é de Deus. É porque a gente está se preparando, a gente está se modificando, e a gente está exercitando o amor, a justiça e a caridade. Porque a gente só vai exercitar caridade se a gente tiver senso de justiça e tiver amor no coração. E a gente só vai descobrir isso se a gente estudar a doutrina espírita. Então não adianta só a gente ler aqui, então dá a César o que é de César, é Deus o que é de Deus, é cuidar daqui, cuidar de lá, então eu vou para o centro espírita, vou assistir a palestra, que é chata pra caramba, mas eu vou assistir, depois eu vou tomar um passe, depois eu vou beber água fluidificada, aí pé no mundo que eu estou pronto, já dei para Deus aquilo que é de Deus. Não é assim, coleguinha. É assim para quem cultua o exterior. É assim para quem frequenta um templo religioso para dar satisfação à sociedade. Eu sou espírita. Que bom. Vou ao centro toda segunda-feira. Não perco uma. E não perco mesmo não. Né? Estou lá, 10 para as 8, canto com o Roberto, rezo com Sônia Maria e leio a página com a Ângela. Ó. Sou espírita da primeira ordem. Até terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, não levo o desafio para casa de jeito nenhum. Eu não sou Jesus. Bom é Chico Xavier, eu não, estou longe disso. Eu deixo para a próxima. Aí eu estou dando a Deus o que é de Deus? Não. Eu estou jogando fora meu tempo. Né? Podia estar em casa, deitado, assistindo uma novela que eu não sei nem qual é que está passando. Mas, vamos lá.